Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos. Vamos cantar uma musiquinha? Um dia uma criança me parou, pode ser? E peguei vocês, né? Tá certo. Eu enrolo aí enquanto que eu combinei outra música com eles, tá, gente? Vamos cantar assim? Vai lá. Um dia uma... Peraí. Vamos fazer bonito. Está sendo transmitido. Criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar, vai. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Força, vai. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria
dormiria muito mais feliz. Amém? Amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, antes de mais nada, vamos tentar entender o evangelho de hoje, que fala do perdão, né? Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, você é capaz de amar, pode falar, e você é capaz de perdoar, né? Vamos falar esse evangelho. Mas para nós falarmos desse evangelho, vamos pegar 4 domingos atrás, né? A homilia vai demorar? Eu acho que não. Não, porque vocês entenderam o que nós meditamos há 4 domingos atrás. Lembrando a vocês que estão aqui, mesmo vocês que estão em casa, católico é de missa dominical. Católico que falta missa está em pecado. Católico que vai na missa e fala assim, eu não fui na missa de domingo e tudo bem, pode acontecer uma coisa grave, tudo bem. Mas tem católico que larga a missa para estar lá no carnaval de rua. Esquece, tem que confessar para voltar a comungar. Tá bom? Então comecem a pensar que guardar domingos e festas é uma obrigação, e porque nós nos abastecemos. Se eu não falar isso, vão falar, nossa, esse padre é chato. Quem não fala isso está errado. Ouviram o que o padre está falando? Padre que não fala isso para o fiel, ele está errado. Tem que falar para o povo. Domingo é dia do Senhor. Vocês não botam o celular na bateria todo domingo, todo dia? Porque se bota o celular na bateria, não vai recarregar as suas forças em Deus, e não vai buscar a Eucaristia, e vai trocar a Eucaristia por banalidades? Então, está falado, estou com sangue nos olhos. Pronto, falei. Agora, vamos falar do Evangelho de 4 domingos atrás. Há 4 domingos a gente meditava sobre as bem-aventuranças, lembra que o padre falou? E a palavra bem-aventurança significa santo, feliz ou separado. Ou em outra definição, bem-aventurado é aquela pessoa que toma uma decisão em direção a Deus, é aquele que escolhe viver, andar e caminhar na presença de Deus. Essa é a definição das bem-aventuranças. No domingo seguinte, depois que Jesus fala que nós somos bem-aventurados, ele falou para nós que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Porque quer dizer para nós que nós somos ícones. O homem que escolhe ser um bem-aventurado é aquele que no mundo onde está nas trevas, a gente é luz. Aquele mundo que é onde as pessoas perderam o sabor da vida, nós devemos ser aquelas pessoas que vamos dar às pessoas o sabor de viver e a alegria do próprio Evangelho. Essa é a mensagem que nós meditamos no domingo, há 3 domingos atrás. E no domingo passado, Jesus falou para nós o seguinte, olha, se teu olho te leva a pecar, arranca, se tua mão te leva a pecar, corta. Lembra que Jesus falou para cada um de nós, diante da postura que nós devemos ter, diante do mundo que nós estamos vivendo. Então, essa é a base do Evangelho que nós estamos ouvindo, falando das bem-aventuranças. Lembrando que, no início do Sermão da Montanha, começa com as bem-aventuranças, e nós estamos meditando, vamos parar hoje, porque a semana que vem, nós vamos estar aqui na igreja já meditando a Quaresma. Então a gente para o tempo comum, depois só vamos voltar lá na frente, quando terminar o período quaresmal, terminar o período pascal, né? E aí, meus irmãos, hoje falamos das bem-aventuranças. E eu me lembro a vocês, né, que o Evangelho de hoje, ele está falando para nós sobre uma palavra que toca muito o nosso coração, que é a palavra perdão, que é a palavra dos relacionamentos humanos, daquelas lutas interiores que nós precisamos travar e vencer algumas situações dentro da nossa vida. Eu contei para vocês, há pouco tempo atrás, dá uma segurada nessa criança aí que está me atrapalhando um pouquinho, por favor, tá? Eu queria lembrar vocês que no domingo que nós meditávamos sobre a palavra, né, domingo passado, a gente meditava e nos levávamos a ter essa atitude em relação ao Evangelho de hoje. Jesus está falando sobre esse sentimento. Paulo, na sua carta, ele vai falar da briga que nós devemos tecer, que nós tecemos, vivemos dentro do nosso coração, entre o homem físico e o homem espiritual. É uma luta que nós travamos dentro de nós e que precisamos realmente trabalhar. Então, diante dessa luta interior, eu queria que todo mundo aqui pensasse quem a gente vai conseguir, ou quem que a gente quer que vença dentro do nosso coração. Então, baseado nisso, Jesus, ele falou para nós sobre a lei do talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente, né? Quantas vezes a gente tem aqui, a gente talvez não compreende essa lei, e o que essa lei fala para cada um de nós? Diz o seguinte, a lei do talião era uma lei positiva, não era uma lei negativa.
Era uma lei que dizia o seguinte: eu, num determinado momento de fúria da minha vida, eu de repente pegaria aqui o Alexandre, que eu não gosto da cara dele, então eu vou lá, e eu, de repente, do nada, eu me enfureço com ele, e eu atinjo ele com agressão. O que a lei era? A lei era para defender o agressor. Se eu tivesse algo com ele, fizesse algo para feri-lo, ele, na mesma proporção, ele tinha o direito de revidar o mal que eu fiz com ele da mesma forma. Então, se eu desse um tapa no rosto direito dele, ele poderia retribuir em mim na mesma proporção. Mas, gente, quem, na hora de um momento de agressão, no momento de fúria, vai aprender a contar até 1000? Porque esse negócio de contar até 10 já acabou, gente, não existe mais. Tem que contar até 1000 para você não agredir. Então, como a lei do talião ela foi elaborada, era para proteger quem agrediu. Eu estou aqui enfurecido, de repente eu faço alguma coisa contra ele, e ele depois vem me fazer algo contra mim. Se ele fizer uma violência maior, ele poderia tirar a minha vida, ele poderia tirar a minha paz interior. Então, esse era o intuito da lei do talião. Jesus, ele disse: olha, eu vim aqui para aperfeiçoar essa lei. E lembra o que Jesus fez? Quando domingo passado a gente estava na missa, o que aconteceu? Jesus disse assim: vocês estão encantados com as bem-aventuranças que eu preguei? Vocês estão encantados que eu ensinei que vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo? E vocês pensam que eu vim trazer uma lei nova? Não, Jesus só fez uma interpretação que a lei judaica estava perdendo. Ele disse: sejam bem-aventurados, tomem uma decisão, sejam ícones. Não sejam pessoas que olhem, por exemplo, para um cobrador de impostos e vai lá sobre ele jogar um fardo pesado nele, porque ele não é considerado digno, porque Jesus chamou os cobradores de impostos para segui-lo, né? Então Jesus disse assim: eu não vim trazer uma lei nova, eu vim aperfeiçoar a lei de Deus dentro dos vossos corações. Isso foi o evangelho do domingo passado também, né? Jesus diz assim: eu não vim para trazer uma lei nova, mas vim para aprimorar essa lei, que é a lei do amor, da misericórdia, do perdão. E aí, entrando então no evangelho de hoje, né, que domingo a gente também falou do olho e da mão que leva a pecar, Jesus falou dessa lei do talião que deve ocupar a nossa vida. E aí, meus irmãos, eu queria, antes de continuar aqui o evangelho, lembrar a vocês o seguinte: vocês se lembram que eu contei uma história de um grande amigo meu, domingo passado, que ele é grande meu amigo, é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda pela experiência religiosa que ele viveu. Ou seja, ele é um homem que, quando você vê-lo, ele é um homem que está sempre na igreja, diante de Jesus, e ele vai lá no sacrário, ele se ajoelha, ele está sempre se consagrando a Deus, e você vê que aquele homem vive aquilo que ele faz, né? Ele não vive só uma oração externa, mas ele é um homem que traduz com a própria vida aquilo que ele faz, com gestos dele de ir lá em Jesus. E aí o que é legal, que eu queria que vocês aprendessem nesse momento, que eu não falei nenhuma homilia de hoje. Quando eu vou diante de Cristo, eu me reconheço. Quando eu for diante de Jesus, eu descubro quem eu sou, né? Lembra vocês que Jesus disse o que para nós? Eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: quem está lá perto de mim vai se tornar também luz do mundo, no mundo que nós estamos vivendo. Então esse meu amigo teve o filho dele assassinado, né? E ele pensou: o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar o tempo todo agora carregando o rancor da pessoa que matou o meu filho mais velho, o filho que era naquele momento uma base para a família, era um menino que estava no último ano da faculdade dele, já estava nos vias da formatura dele. Então ele poderia ter colocado um monte de pontos, e ele foi diante de Jesus, e lá ele se reconheceu. E ele pensou: eu não posso passar os breves anos da minha vida sentindo mal. E o que ele fez? Ele foi até a delegacia, descobriu aonde o assassino do filho dele estava, e ele foi lá e chegou diante do filho e pediu perdão para diante do homem, pediu perdão para o bandido que estava lá, né? E aí, vocês devem pensar: eu não tenho essa dignidade. Confesso para vocês que talvez nem eu, que estou aqui falando para vocês. Eu tenho que trabalhar muita coisa dentro do meu coração de verdade. Mas ele me ensinou com essas palavras. E aí aconteceu que, por que eu estou contando essa história? Porque muitos de nós que estamos aqui dentro da igreja, a gente, em vez de tecer dentro de nós sentimentos de bondade, a gente pega um ponto pequeno da nossa vida, talvez de uma coisa que não chega nem ao pé daquilo que eu já estava falando, e a gente faz com que aquele sentimento
que um dia alguém fez uma coisa, a gente não conduza mais na nossa vida. E a gente passa a odiar, a gente passa a ter sentimentos ruins dentro de nós, e aí a gente começa a maquinar, não o bem, mas a gente começa a maquinar o mal dentro de nós. Então, tome cuidado com aquelas pequenas misérias que você um dia viveu na vida com alguém, e você pensa assim, agora a minha vida eu vou viver em função do mal que me fizeram. Não façam isso. Eu não sou o mal que me fizeram. Santo Agostinho, ele falava assim, ama e você faz o que você quiser. Quem ama não é julgado por ninguém. Era isso que ele colocava no coração das pessoas. Ama, luta, vive essa misericórdia. Por isso eu vou dizer, talvez vocês não entendam, mas quem reza pouco, quem vai pouco diante de Jesus, ama pouco e vive muito menos a misericórdia do amor de Deus. É incapaz de amar, é incapaz de perdoar. Diante disso tudo, eu me lembrei dessa coisa de tecer sentimentos do coração. Quem aqui assistia o filme He-Man? Sim ou não? Não vai dizer que é só eu. Vai lá, todo mundo, vai lá. Eu tenho a força, lembra que ele falava? Vamos lá, então quem aqui, vamos expor o povo de Deus, tá? Quem aqui assistia aquele desenho animado He-Man? Sim ou não? Vocês se lembram de um dos personagens do He-Man? Alguém lembra? Tinha o Gorpo, lembra do Gorpo? Aquele fantasminha que ficava voando com aquele rostinho coberto lá, falava com uma voz estranha, né? Mas lembra de uma música, alguém lembra? Um dia eu fiquei encantado na missa, porque uma pessoa cantou a música junto comigo. Eu pensava que era só eu que lembrava da musiquinha que o Gorpo cantou um dia no episódio. Mas eu cantei, de repente no final da missa teve mais gente que sabia, eu falei, meu Deus, eu não paguei mico sozinho. Né? Mas a musiquinha dizia assim, vocês cantam comigo depois? Sim ou não? Se não cantar, eu vou ficar bravo. A musiquinha era assim, o bem vence o mal, espanta o temporal, o azul, amarelo, tudo é muito belo. Olha que música linda, gente. Vamos cantar de novo? Vamos lá? Primeiro eu quero saber, alguém lembrou dessa música? Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 8 pessoas, 10, sei lá. Vamos lá, de novo, hein? O bem vence o mal, espanta o temporal, o azul, amarelo, tudo é muito belo. Bonito? Só que vocês estão demais, muito desanimados. Eu nunca vi. Até reclamei com o Thomas agora há pouco, não foi? O povo que está desanimado, parece que a chuva veio lavar vocês de açúcar. Vamos lá, de novo. O bem vence o mal, espanta o temporal, o azul, amarelo, tudo é muito... De novo. O bem vence o mal, espanta o temporal, o azul, amarelo, tudo é muito belo. E aí, se vocês agora não podem falar que um dia não cantaram a musiquinha do Gorpo, não é verdade? A musiquinha que ele cantou. Mas o padre está preocupado, brincadeiras à parte, é com essa primeira frase dessa música, o bem vence o mal. O bem que tem dentro de mim, quando Paulo fala, por exemplo, eu faço o mal que eu não quero. Eu tenho que fazer uma luta interior para viver o bem. Eu tenho que ter uma luta interior para viver as ações, a graça de Deus sobre a minha vida pessoal. Então, diante dessa mensagem que Jesus está falando do perdão, da atitude de você olhar para o seu inimigo, não ficar pensando no inimigo, ele nos ensinou com a sua vida, com os seus gestos, por exemplo, coisas que nós deveríamos fazer. Por exemplo, no Evangelho de hoje, a gente tem que pegar 3 pontos que são fundamentais para quem quer ser feliz, baseado no Evangelho de hoje. Primeiro, não vingar-se. A ofensa, a vingança, é uma forma de você tirar a sua própria vida. Você lembra que eu falei domingo na missa? Santo Agostinho também falava que a mágoa é um veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. É uma frase que ele colocou. A mágoa é um veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. Então, nós não podemos vingar das pessoas que nos fazem o mal. Não fazer distinção entre os que fazem o bem e o mal. Lembra que Jesus falou? Deus faz chover sobre justos e injustos. Meu amigo foi lá e visitou quem? O amigo que tinha matado, o homem que tinha matado o filho dele. De repente vocês vão falar, ele fez a parte dele, não é?
talvez no momento lá, o cara um dia vai ter a única oportunidade da vida, seria aquele cara. E a outra coisa, amar os que fazem esse mal. Bom, é muito exigência do evangelho de hoje? Não sei. Eu não sei, porque se Deus amasse você pelas suas qualidades, você que está aqui dentro da igreja, será que Ele continuaria te amando? Eu duvido que não, eu duvido que Ele continuaria. Então, se você pensa na sua vida, e você pensa nas suas fragilidades, Deus Ele te ama independente da fraqueza, apesar de você ser um tranqueira. Deus continua te amando. Então, baseado no que eu falei até agora, eu queria falar o que Jesus nos ensinou. E é baseado no que Jesus ensinou, eu acho que nós deveríamos pensar no Evangelho. Primeiro, eu peguei alguns pontos da palavra de Deus. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele recebe um beijo de Judas, do traidor maior que ele tinha naquele momento. E quando Judas estava lá chegando perto dele, Judas deu um beijo no rosto dele. E o que Jesus disse para Judas na hora? Amigo. Foi a palavra que ele chamou Judas. Ele disse, amigo. Alguém poderia dizer que Jesus estava ironizando? Não, porque as ações de Cristo são as ações que revelavam que ele não tinha rancor de Judas. Ele continuou chamando Judas de amigo. Depois, Jesus é negado por Pedro. Mas mesmo assim, Jesus continua confiando em Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim Jesus, quando ressuscitado, foi até onde estava Pedro e chamou ele para confiava nele a uma missão. E Jesus não desistiu de Pedro. Os apóstolos abandonaram Jesus. Em nenhum momento Jesus desistiu dos apóstolos. Ele foi lá no lago de Genezaré, olhou para eles e disse, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. E tirou todos aqueles homens daquela vida que eles voltaram e falaram, venham, eu continuo confiando em vocês. Depois, Jesus, quando estava na cruz, ele estava diante dos seus algozes, lá das pessoas que estavam torturando ele. O que ele foi dizer para aquelas pessoas? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, sentimentos, só fez isso porque ele era Deus. Gente, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele poderia ter, talvez naquele momento, manifestado a humanidade dele. Mas ele resolveu manifestar a divindade que estava dentro dele. A presença real de Deus. Depois, quando Jesus estava lá no Jardim das Oliveiras também, Pedro, naquele momento, quando ele viu que os soldados estavam ali, ele pegou uma espada, foi lá e cortou a orelha do soldado. E Jesus foi lá e curou a orelha do soldado, mandou Pedro guardar a bainha e disse assim, eu não vim aqui para vencer pela espada, eu vim para vencer pela palavra, pelo amor. É assim que vocês vão modificar o mundo. Essa palavra não toca você que está aqui dentro da igreja? Às vezes a gente fica pensando assim, pensa, gente, tem dia que eu tenho vontade de matar os 10 na minha vida, como padre. Mas eu tenho que respirar, eu tenho que confiar. Então eu separei, meus irmãos e minhas irmãs, uma frase que me tocou muito. Se eu tivesse batom, eu ia escrever com batom no meu vidro, lá no espelho lá em casa, né? Mas, não tem aquele espelho que eu falo para vocês, que eu passo todo dia e falo assim, você é lindo, cara? Eu vou escrever essa frase e vou colocá-la no meu espelho lá de casa. E aí, lembra que eu falei do corpo? O bem vence o mal. Olha que frase impactante, simples, que eu li ontem. Violência e vida não se ajoelham no mesmo banco. Ouviram o que o padre está falando? Olha que frase doida, maluca. Cristãos que às vezes estão na igreja, sabe, que estão aqui vivendo uma adoração a Deus, vivendo sentimentos, aquele sentimentalismo, em alguns é sentimentalismo, desculpa eu falar. Estão aqui dentro da igreja, mas continuam maquinando violência no seu coração. Ainda estão preocupados com o castigo de Deus para alguém. Então eu digo para vocês, repitam, não se preocupe com o castigo de Deus para alguém, mas se preocupe com a sua santidade de vida, com a tua alegria em viver na presença de Deus e produza amor no teu coração. Produza, faça uma luta interior. E amar não é sentimento, é uma decisão. Perdoar não é sentimento, é uma decisão. Então, vou repetir a frase. Violência e vida não se ajoelham. Violência e vida, o bem e o mal, eles não podem se ajoelhar no mesmo banco.
Quem que você quer que vença? Ouviram? Quem que você quer que vença na sua vida? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você é uma pessoa muito boa. Lembra disso. Amém? Só que vocês são tímidos até para falar para a pessoa que está do seu lado, né? Talvez vocês estão aqui hoje falando assim, ó: a minha sogra podia estar na missa, né? O meu marido, aquela anta, podia estar lá na igreja, ou aquela pessoa que fez isso, é assim, ou minha esposa, né? Não está assim o mundo. Olha só, gente, o que está acontecendo no mundo? Pegamos lá, mais de 40 mil mortos na Síria, né? E lá na Turquia, mais de 40 mil mortos. E olha como é que o mundo está, né? A gente está aqui pulando o carnaval, enquanto tem um monte de gente morrendo lá. Não estou dizendo que a gente tem que deixar de ser feliz aqui, não. Mas olha como é que está o mundo, a indiferença que o mundo está vivendo. A gente pega, por exemplo, a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Quantas pessoas mortas e todo mundo por causa do ego, da vaidade pessoal de todo mundo que está ali, né? De um lado e do outro, não estou defendendo mais ninguém. O ego, a vaidade pessoal, o orgulho humano. Quantas guerras que estão acontecendo no mundo que são um reflexo maior de uma guerra que nós vivemos dentro de cada um de nós. Então, o mundo precisa de quê? De paz. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Contar uma história para encerrar a homilia, porque é rápida e ela é linda e ela precisa ser falada aqui. Eu falei do meu amigo que perdeu o filho dele por causa de uma arma, de um bandido. Eu vou continuar contando a história de um outro bandido. Havia um homem que estava andando pelas cidades aqui da nossa cidade de São Paulo. Era um homem que amava viver. Era uma pessoa que tinha vida dentro do coração, vivia o amor, vivia a bondade, vivia a alegria. E de repente ele levou 6 tiros. E as balas ficaram alojadas no corpo dele. Não sei quantas, mas ficaram. E aí quando ele estava lá caído no meio do asfalto, diante do assalto que ele recebeu, consegui consertar, né? O que ele fez? Ele pensava assim: eu não posso desistir de mim. Eu não quero desistir de mim. E aí o que aconteceu com esse homem? Vieram os paramédicos, colocaram ele na ambulância, e ele foi levado para o hospital, quase desacordando. Ele fazia uma luta interior, porque ele não queria que as pessoas acreditassem que ele estava desistindo de viver. E aí, quando ele chegou assim, no pronto-socorro do hospital, veio um médico e uma enfermeira, e perguntaram para ele assim: você tem alergia a alguma coisa? Aí ele disse assim, quando ele ia responder, a enfermeira rápido de novo: você tem alergia a alguma coisa? Aí ele disse assim: eu tenho! Mesmo com a voz enfraquecida, ele disse: eu tenho! Porque ele não queria desistir, porque ele sabia que havia vida ainda dentro do corpo dele. Ele disse assim: eu tenho alergia a estas balas que estão dentro de mim, elas não me pertencem, arranque-as por favor. E aí, meu irmão, minha irmã, não é esse grito que a gente deveria dar de vez em quando? Traduza essas balas para aquilo que você produz no seu coração. Você ama, perdoa, luta, é magoado, perdoa de novo. Porque eu tenho certeza que a felicidade está em não ser amado, mas em amar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma música? Vamos fazer uma coisa mais legal? Faz assim com um dedo, assim, ó, desse jeito. E eu vou perguntar para vocês bem forte, se vocês têm alergia a alguma coisa. E vocês vão falar assim: eu tenho. Tá bom? Aí eu vou perguntar o seguinte: você tem alergia ao quê? Aí vocês digam: ao mal que muitas vezes eu permito ficar no meu coração. Amém? Vamos lá. Pergunto a vocês: vocês têm alergia a alguma coisa? Ao quê? Ao mal que muitas vezes está dentro do meu coração. Show! Joga fora.
Amém? Vamos cantar essa música assim, ó. Há amor em mim, há amor em ti, amor em nós, há amor em nós. Eu digo que sim, eu digo que sim. Vamos melhorar isso, gente. Há amor em mim, há amor em ti, amor em nós, há amor em nós. Eu digo que sim. Vamos cantar, vai, assim, ó. Mesmo se não te amarão, se com amor não te olharão, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Amor, vai. Há amor em mim, amor em ti. Há amor em ti, amor em nós. Há amor em nós. Eu digo que sim. Só vocês, vai. Amor em mim. Eu digo que sim. Eu vou colocar aquela frase lá na minha impressora e vou colocar lá no espelho. Não tem batom não, tá, gente? Vou repetir. Violência e vida não se ajoelham no mesmo banco. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.